Bom, tá aqui a questão. A, a questão que eu selecionei para fazer com vocês. E diz o seguinte: uma comporta plana de espessura uniforme suporta uma profundidade de água, como mostrado na figura ao lado. Então tá aqui a comporta plana, né? Ela tem essa espessura que é constante e suporta essa quantidade de água aqui. Encontre o peso mínimo da comporta necessário para mantê-la fechada. Então, basicamente, o que a gente está interessado é saber quanto que vale o peso que atua aqui na comporta, para manter toda a estrutura em equilíbrio. Porque se não tiver um peso mínimo, se o peso não for alto o suficiente para manter ela fechada, a água que está aqui exerce uma força maior e faz com que a comporta se abra. E aí a gente tenha a água sai aí da, da estrutura. Ok? Conseguiram compreender isso, essa primeira parte? Sim. Certo. Então, eu vou fazer com vocês aqui, pessoal, um diagrama de corpo livre, certo? Vou colocar aqui a força peso, lembrando que a força peso ela atua no centro da comporta, certo? No centro geométrico da comporta, independente do nível de água que ela tenha, ela vai estar no meio da, da comporta, né? Vai estar no centro de gravidade. Como a gente está lidando com a comporta de formato de área quadrada, né? Área retangular, desculpa, a gente tem um comprimento de 3 metros e uma largura de 2 metros. Então, se a gente visualizar de cima essa comporta, é como se a gente tivesse algo assim. Deixa eu colocar essa figura para cá. Aqui a gente vai ter os 3 metros de comprimento e aqui os 2 metros de largura, visualizando aí a comporta de cima, ok? Deixa eu colocar aqui L, só dar permissão aqui, chegou gente. E aqui a largura da comporta. Então aqui são informações que a gente utiliza, vai utilizar para calcular o que a gente tá interessado. E aí, a outra situação, além da força peso que está atuando aqui, né, que atua no centro, a gente tem também a, a gente vai ter a força resultante em função aqui da coluna de água, né? Notem que aqui a gente não tem informação de quanto que é essa altura, mas a gente tem todo esse comprimento, sabe quanto que vale e conhece o ângulo formado aqui. Então, consequentemente, a gente pode encontrar essa altura posteriormente, se for necessário. E a força resultante que o líquido gera na comporta ou numa barragem, atua no sentido normal, ela vai atuar no sentido normal aqui da nossa comporta. Então seria algo mais ou menos assim. Aqui, pessoal, estou colocando os vetores de tamanhos aleatórios, porque na teoria a gente não sabe a magnitude desses vetores, certo? Só para a gente ter uma ideia da localização deles e de como é que eles e de onde eles atuam. Então aqui a gente tem a força resultante. Tá certo? Conseguiram compreender até aqui?
Não, Lucas, eu tô substituindo o professor Douglas porque ele não pôde vir hoje. Não troquei o horário com ele. De noite eu vou estar também fazendo aula, tá? É, até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender? Professor, Oi, aquele B ali é a largura, né? isso, é a largura. Então, Ah, então no caso é 2 metros, né? isso, perdão, obrigado pela. Nada. Então aqui a gente vai ter a força, que está atuando no centro da comporta, que é a força peso, e a força resultante, que ela atua no sentido normal, a orientação da comporta. Notem que aqui eu só coloquei a força resultante, eu não coloquei a distribuição de força efetiva da comporta, certo? Eu até posso colocar, eu não vou colocar agora, porque para não poluir nosso desenho. Eu pergunto para você, está faltando mais alguma força aqui, nesse caso? Sim ou não? Podem responder. E aí, pessoal, tá faltando alguma força? A gente levar em consideração? A do fluido, A do fluido tá aqui já, força resultante. E aqui a força peso. Tá faltando mais alguma? Podem chutar. Fiquem à vontade para chutar. a força normal, Não, na teoria a gente não precisaria colocá-la. O que está faltando, pessoal, aqui são as reações do apoio aqui, ó. Desse apoio aqui, vamos chamar de apoio A. Vou chamar aqui de ponto A. Vocês já pagaram a mecânica dos sólidos ou começaram a pagar alguma coisa desse tipo? Aqui a gente tem mais duas reações que são a desse apoio aqui. Vou chamar de AX e de AY. Então essas são as forças que a gente tem envolvida, porque esse apoio aqui, ele restringe o movimento da comporta no sentido de Y e no sentido de X. Consequentemente, a gente tem uma força de reação aqui, no sentido de X e no sentido de Y. Aqui são sentidos para direita e para cima, eu coloquei, mas na real a gente não sabe, na teoria não sabe para onde essas forças estão apontando, certo? A gente coloca dessa forma por convenção, só que depois que faz todos os cálculos de estática é que a gente sabe o sentido real de aplicação dessas forças. Mas o nosso problema, ele não está interessado, não é de interesse a gente calcular essas forças aqui, essas reações. Só que elas estão aí porque existem. A gente está fazendo diagrama do corpo livre, então não pode negligenciar essas forças. Quando a gente faz se fosse fazer um somatório de forças na direção de Y para encontrar diretamente o peso, a gente não iria encontrar porque existe aqui essa reação aqui do apoio. Então a gente não iria encontrar nada. Por isso que a gente precisa de outra equação que eu já vou comentar com vocês mais à frente para poder encontrar isso daqui. Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Alguém não conseguiu entender o conceito de força de reação? Sim, 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 sim. Beleza. Pessoal, vou voltar lá pro PowerPoint aí. Qualquer coisa vocês podem abrir o microfone, certo? Então vamos lá, pessoal. Para a gente encontrar essa força-peso, a gente viu que se for feito aqui um somatório de forças no sentido de x, ou desculpa, de y,
sendo isso aqui igual a zero, lembrando que esse somatório é uma equação de equilíbrio para a gente encontrar as forças, né? Então, se a gente fosse fazer isso aqui, ó, esse somatório igual a zero, a gente ia obter o seguinte. A gente ia ficar com menos o peso mais AY mais a força resultante, a decomposição da força resultante aqui, né? Na direção, a direção de Y, essa componente aqui. Concordam comigo? E essa componente ela é, como é que a gente pode encontrar essa componente? Que ângulo é esse aqui, ó? Quanto equivale esse ângulo aqui? Vocês podem falar, por favor? Sendo formado entre a força resultante e a componente Vale Y. 30 graus. Vale 30 graus. Exatamente. Lembrando que aqui a gente tem, é ortogonal, né? A força resultante com essa comporta que tem orientação de 30. Aqui, se a gente for fazer o arranjo dos ângulos, isso aqui fica 30 também. Alguém tem alguma dúvida do porquê que aqui é 30? Tranquilo. Então aqui ficaria cosseno, opa, cosseno de 30, né? Igual a zero. E aí nessa equação, seria uma equação possível que a gente poderia utilizar para encontrar a força-peso, mas nós não conhecemos essa força aqui. E aí se a gente fosse encontrar essa força para depois encontrar a força-peso, talvez a gente tivesse um trabalho excessivo e um tanto grande, quando que na verdade a gente pode simplesmente, em vez de utilizar a equação de equilíbrio das forças, somatório de forças, a gente pode somar aqui os momentos no ponto, vou chamar aqui de ponto A, certo? Seria esse nosso ponto aqui. E aí quando a gente faz o somatório de momento, a gente está somando os... Eu vou adotar aqui no sentido positivo, convenção, tá, pessoal? Aqui vocês poderiam adotar no sentido horário também, não tem problema nenhum, não muda em nada a resposta. Mas aí a gente ficaria com o somatório de momentos dessa forma. Quando a gente faz o somatório de momentos, a gente está somando todos os momentos já produzidos pelas forças externas num determinado ponto. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente quer que todos esses momentos sejam iguais a zero. E aí notem o seguinte, a força-peso, ela vai produzir um momento aqui em relação a, porque existe uma distância do ponto A até a força-peso, certo? A gente tem essa distância aqui, ó. Essa distância horizontal, que é efetivamente o que a gente precisa para calcular o momento, da distância horizontal. Lembrando que o momento é o que? A força vezes o braço da alavanca, né? E isso aqui, essa linha, que eu vou deixar tracejada, imagina que isso aí seja Isso aí é o braço da alavanca. Desculpa. A linha de ação da força-peso. Então tá aqui a linha de ação da força-peso. E a gente precisa da distância que sai do ponto de aplicação que a gente quer até a linha de ação. Isso aqui, essa força e a distância, elas têm que ser ortogonais, certo? Tem que formar aqui um ângulo de 90 graus. Então a gente vai precisar dessa distância pequena aqui para calcular esse momento. A força resultante, vou apagar aqui para não atrapalhar. A força resultante ela também produz um momento no, no ponto A, porque existe aqui uma distância, ó, que nesse caso essa distância da força resultante em específico, ela já é ortogonal, porque a força resultante ela é normal à comporta, e aqui a distância a gente tem uma distância já no sentido da comporta. Então a gente não precisa fazer nenhuma decomposição. Que é toda essa distância aqui que a gente precisa. Se vocês notarem, essa distância é efetivamente o y', que a gente calcula para determinar a posição da comporta.
E aqui, a força AX e a força AY, são as reações, elas não produzem momento no ponto A porque a linha de ação dessas forças passa exatamente no ponto A. Então, elas não vão produzir momento. Se elas não produzem momento, elas não vão entrar na, na nossa equação de equilíbrio. Consequentemente, a gente não vai precisar encontrar essas duas forças. A gente só fica aí com a força resultante e a força peso. Tá certo? Conseguiram compreender isso daqui? Sim ou não? Show. Deu pra entender, sim. Então, beleza. Vamos para frente. Aí, dando continuidade aqui na nossa equação, lembrando que aqui eu adotei o sentido anti-horário como positivo, certo? Mas vocês poderiam adotar no sentido anti-horário sem problema nenhum. Então, vou começar aqui a fazer esse somatório, montar essa equação utilizando a força resultante. A gente vai ter força resultante, vou colocar FR aqui para não confundir, vezes a distância do ponto A até a nossa linha de ação da força, né? Notem que nesse caso aqui, em específico, essa distância é exatamente o y'. Porque o y', se a gente lembrar, é a distância que sai da superfície, certo? É a distância que sai da superfície até o ponto de aplicação da força. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Então, aqui a gente tem uma simplificação do nosso problema, né? A gente ficaria com essa simplificação. Essa distância aqui é exatamente o nosso y', que tem basicamente duas formas de a gente encontrar essa distância. E aí, essa força vai produzir um momento positivo. Por quê? Porque esse braço de alavanca está aqui e a força aqui. Se a gente imaginar a rotação dessa comporta devido a essa força, ela vai fazer com que a comporta gire assim, ó. A força vai aplicar aqui e vai ter uma tendência que a estrutura ela gire no sentido anti-horário, que foi o que eu adotei aqui como positivo. Então, por isso que aqui tá mais. E aí a força-peso, por sua vez, ela está atuando aqui para baixo, né, no vertical para baixo, e aqui está o nosso braço de alavanca, essa distância menor aqui. Então, a tendência é que a força-peso ela faça a comporta girar no sentido horário. Se é no sentido horário, aqui fica menos. Então, menos o peso vezes a distância. E a distância, lembrando o seguinte, se o peso está na metade aqui da nossa estrutura, né, no centro de gravidade, porque a gente está lidando com uma placa, uma comporta retangular, se todo esse comprimento aqui, se tudo isso é 3 metros, a distância daqui até aqui dá quanto? A gente fica com um triângulozinho aqui, ó, pessoal. Imagina aí que a gente tem esse triângulo. Vou aumentar aqui um pouco para melhorar a visualização, certo? Então, se todo esse comprimento é 3 metros e o peso está exatamente aqui no meio, vou colocar mais para cá. E o peso está no meio, então essa distância aqui, a nossa hipotenusa desse triângulo, é efetivamente L sobre 2, que é 1,5, certo? Conseguiram compreender? E o que a gente está interessado é nesse tamanho aqui, ó, nessa quanto que vale essa distância aqui horizontal, que é o que a gente precisa para calcular a nossa, o nosso momento. Tá certo? Então tá aqui esse triângulo aqui é o que essa parte aqui.
Então, nota o seguinte, se aqui a gente sabe que esse ângulo é de 30 graus e a gente está interessado nessa componente, a gente está basicamente fazendo uma decomposição desse vetor, né? De 1,5 na horizontal. Olha, meu Deus. Pronto. Então, se a gente fizer a decomposição, a gente fica com 1,5 vezes o cosseno de 30. Conseguiram compreender isso daí? Essa decomposição do vetor? Isso tudo igual a zero. Conseguiram, pessoal, compreender isso daqui? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Se vocês não entenderam, vocês podem falar que eu volto e explico com mais calma. Com licença, professor. Só esse último passo aí, o senhor poderia dar uma recapitulada, por favor? Tá, Só para ver se eu consegui entender perfeitamente. tá. A força-peso, ela atua aqui no centro da comporta, certo? No centro geométrico, no centro de massa. Então, se aqui a gente tem um formato retangular, ela vai atuar exatamente aqui no meio da estrutura. Consequentemente, se a gente rebater aqui nessa vista, que é o que interessa para a gente, vai estar aqui exatamente na metade desse comprimento, de 3 metros. Então, se está na metade e a gente quer a distância que sai do ponto A até a linha de ação da força-peso, que é essa distância aqui, e aqui é a linha de ação da força, a gente forma um triângulo aqui, ó, um triângulo pequenininho. E esse triângulo, eu desenhei ele aqui maior para melhorar a nossa visualização. De novo, se a força-peso está na metade, a hipotenusa, ou seja, a distância daqui até aqui, é 1,5. E a distância daqui até aqui é 1,5, que completa aqui os 3 metros. Só que só interessa para a gente essa parte, esse triângulo menor. Então a gente fica com 1,5 de comprimento aqui na hipotenusa e a distância x, que é o que a gente precisa. Essa distância horizontal aqui, que é exatamente essa distância menor que a gente tem ali. Essa distânciazinha aqui. Porque quando a gente calcula o momento dessa forma que a gente está fazendo, a gente precisa que a força seja perpendicular à distância. Aqui a força resultante ela já é perpendicular à distância. A gente não precisa decompor nada. Só que a força peso ela não é perpendicular à distância. A gente precisa decompor esse vetor aqui no sentido horizontal, na horizontal, para que fique perpendicular. Por isso que aqui ficou 1,5, que é esse tamanho, vezes o cosseno de 30, já que a gente está rebatendo aqui na distância horizontal. Conseguiu entender? Posso continuar, pessoal, com a resolução? Pode sim, professor. Obrigado. Então aqui, se a gente, isolando aqui a força-peso, que é o que a gente está interessado, a gente fica com a seguinte equação. Vai ficar com força resultante vezes y', tudo isso dividido por 1,5 vezes cosseno de 30. Então, o que é que a gente precisa calcular para encontrar essa força-peso? A força resultante e o y'. A força resultante, vocês viram lá na aula, no material, que a gente calcula através dessa equação aqui. A gente fica com ρ vezes G vezes HC vezes a área da comporta. Aqui a área, desculpa, a área molhada aqui da nossa comporta.
Notem o seguinte, que essa equação ela é válida quando a gente tem a comporta aberta, certo? Onde a pressão atmosférica que está atuando desse lado também vai atuar desse, consequentemente elas se anulam e a gente pode utilizar diretamente essa equação aqui. E aí observa o seguinte, a gente conhece massa específica, porque a gente está lidando com água, com essa gravidade, o que a gente precisa? Do HC e da área também a gente conhece, que é essa área aqui da nossa comporta. Eu vou apagar aqui esses vetores das forças, para não poluir nosso desenho, e a gente vai dar continuidade aqui. O HC, pessoal, essa distância HC, deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente não ter o... Eu vou apagar aqui a força peso também para não nosso desenho não ficar poluído, certo? E escrevo ela em outro desenho. O HC é a distância que sai da superfície até o centroide de área molhada na nossa comporta, que nesse caso aqui coincide com o centroide, o centro de massa da comporta, porque basicamente toda a comporta está sujeita à ação dessa água. Então o nosso HC é como se ele estivesse aqui, ó. Ele vem daqui até aqui, não é o centro, né? Considerando que aqui seja o centro. Então o HC seria essa distância aí, que coincidentemente é onde a força peso tá aplicada. Mas aqui vamos esquecer a força um instantinho e deixar aqui só Você o poderia HC. explicar novamente esse passo? Tá. O HC, essa altura aqui, é uma distância vertical, certo? Que sai da superfície e vem até ao centroide de área molhada da comporta, que nesse caso coincide com o centro de massa de toda a estrutura. E aí nota o seguinte, essa distância é uma distância vertical. Então é como se saísse aqui da superfície. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Ela vai sair aqui da superfície e vem até essa posição aqui do centro do centroide. Que nesse caso, coincidentemente, é onde está aplicada a força-peso. Deixa eu apagar isso aqui também. Então a gente precisa encontrar só essa altura aqui, é o que a gente precisa para calcular essa força resultante. Para a gente calcular essa altura, notem que aqui a gente já tem esse triângulo formado, que a gente utilizou lá para calcular a distância horizontal. E ele também pode ser utilizado para a gente calcular o HC, porque essa distância aqui é exatamente o HC. Porque aqui, ó, a gente tem outro triângulo formado. O que a gente quer basicamente é isso. Conseguiram compreender? O que a Consegui. gente quer é isso daqui. Se ele está na metade, né? É a distância que vem daqui até a metade da nossa comporta, já que toda ela está submersa, a gente pode considerar que ele está aqui na metade. Então a gente fica com esse triângulo. Vou deixar aqui para não atrapalhar. Então essa distância aqui, ela vai ser exatamente, voltando aqui para a equação, a gente fica com a massa específica da água 1000, que a gente pode considerar 9,81 da gravidade. O HC é a decomposição desse 1,5 agora na vertical. Então 1,5 vezes o seno de 30. Porque a gente está decompondo essa distância aqui na vertical. E esse HC é uma distância vertical, certo, pessoal? Vezes a área. E aí a área a gente tem uma área de 3 por 2. Ok?
Ao fazer essa conta, a gente obtém um valor de. Só um instante. Se vocês puderem conferir aí para mim também, eu agradeço. A gente vai obter um valor de 44,145. Quem puder conferir para mim na calculadora científica, pessoal, estou fazendo um celular aqui rápido. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa. 44,145 newtons. Professor, com licença. Opa. Esse 3,2 do final, deu da onde? Não, isso aqui é a área. É 3 vezes 2, Ah, tudo bem, obrigado. que é a área da comporta. Deixa tudo em parênteses. Deu isso mesmo, professor. Tá, obrigado. Deixar tudo em parênteses aqui para não confundir o ponto com a vírgula. Então aqui a gente calcula a força resultante. E aí, para calcular o y', vocês viram lá na aula, no texto, a gente tem basicamente essa equação aqui, né? O y' é igual ao y do centroide mais o momento de inércia. Professor, só tem um detalhe Ô, aqui no resultado. Deu opa, 44.145. 44 mil? Sim. Certo, então eu devo ter errado alguma vírgula aqui. Tava achando estranho também, tava achando baixo demais. Então essa aqui é a fórmula para calcular desculpa, o y', né? Que é o ponto de aplicação da força, que é aquela distância que a gente fez agora há pouco. Só que tem uma coisa particular nessa questão, pessoal, que é o seguinte. Vou até desenhar de novo aqui, fazer um pouco maior. Essa comporta, ela está sujeita a um carregamento triangular de forças, certo? É como se a gente tivesse uma força. Opa, peguei a coisa errada. A gente tem um carregamento triangular que sai do zero e vem até um valor mais alto. Mais fácil fazer só um e depois ligar, né? Essa comporta está sujeita a um carregamento desse tipo aqui, um carregamento distribuído triangular. Por que triangular? Porque a gente não tem nenhuma parcela aqui de água que gere uma força, uma pressão inicial aqui da nossa comporta. Então isso aqui a gente pode simplificar para um carregamento triangular. Nem sempre a gente tem essa situação, tá? Só um. E aí, no carregamento triangular, pessoal, a gente tem uma particularidade. Só terminar esse trabalhinho aqui. Considera que isso aqui está normal a comporta, certo? Estou vendo aqui que não está bem ortogonal não, mas considera que está ortogonal. Por favor, para a gente poder prosseguir. Então aqui seria o carregamento distribuído, lembrando que é normal a comporta.
e aqui um carregamento triangular. No carregamento triangular, a gente tem uma particularidade, porque a força resultante desse carregamento, aqui, para quem já pagou mecânica dos sólidos, viu que a força resultante de um carregamento distribuído, ela, e para quem não viu, tá vendo agora, quando a gente tem um carregamento distribuído de força, a sua força resultante, é a área desse carregamento. E ela vai atuar exatamente no centroide da área do carregamento. Que no nosso caso aqui é um carregamento triangular, né? A gente tem uma geometria triangular, então a força resultante fica exatamente nesse ponto aqui. E esse ponto, por sua vez, deixa eu voltar para cá. Que é a nossa força resultante. Esse ponto, por sua vez, no carregamento triangular em específico, ele está a uma distância, essa distância daqui até aqui, só melhorar. Essa distância aqui é exatamente 2/3 de todo esse comprimento, enquanto que essa outra distância, menor aqui, é de 1/3. Isso para um carregamento triangular, quando a gente tem um carregamento triangular de força. Então aqui a gente fica essa parte maior. Toda essa distância vale 2/3 de L. Isso aqui é em relação ao ângulo reto, tá, pessoal? O ângulo reto está aqui do nosso triângulo retângulo. E aí, do ângulo reto até a força resultante é 1/3. Então, consequentemente, o complementar fica 2/3. Nesse caso, a gente vai ter que o nosso Y', sabendo que isso aqui é um carregamento triangular, tudo isso aqui vale 2/3 de L. E aí, pode fazer dessa forma, ou a gente pode fazer dessa forma aqui simplificada, sabendo que isso aqui é um carregamento triangular. Só que tem que tomar cuidado com isso aqui, porque não é sempre que a gente pode fazer essa consideração, certo? E prestar atenção nas distâncias. Quando a gente fala em 2/3 e 1/3, é sempre em relação ao ângulo reto. Vê lá onde é que está o ângulo reto do carregamento triangular. Então, do ângulo reto até a força resultante, a gente tem 1/3 do comprimento. E logo posteriormente, né, no complementar, a gente fica com 2/3. E aí o nosso Y' fica sendo, basicamente, simplificando tudo aqui, fica 2 metros. Conseguiram compreender? Alguém não sabia disso daqui? Pode falar. Sabia não, professor. Aprendi agora essa parte aí. Já pagou? Quem foi que falou? Matheus. Matheus. Você já pagou mecânica dos solos, Matheus? Eu estava pagando no semestre 2020.1. Tá. Você vai ver lá em sólidos, quando você for estudar, quem for pagar sólidos ainda, não pagou, vocês vão ver quando vocês forem estudar carregamento distribuído de força, vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhe, certo? Aqui eu estou só mostrando o que vocês vão ver bem mais detalhadamente lá na disciplina de sólidos. E eu estou mostrando isso porque algumas pessoas já pagaram, imagino que já tenham pagado sólidos ou já tenham visto isso aqui em algum canto, e não deixa de ser uma simplificação para vocês, tá? Para não ter que fazer toda essa conta aqui. Então esse aqui é um carregamento triangular. Quando é que a gente tem um carregamento não triangular? Vou mostrar aqui rapidinho. Eu não sei se vocês viram no esse documento aqui que eu coloquei para vocês. Cadê? Aqui, ó. Resolução de exercício que está no CIGA. Ixi, não abriu. Ah, não, desculpa. Esse aqui também é triangular. Deixa eu achar aqui um rapidinho. Só para vocês notarem um que não é triangular. Aqui no próprio questionário tem. É,
Nessa questão aqui, ó, em específico, na questão 12 do questionário de vocês, desse lado aqui do óleo, vocês vão ter um carregamento triangular em relação à coluna de óleo, porque a comporta, ela tem basicamente a mesma altura, né? Ela está completamente submersa na altura de óleo, uns 3 metros, não tem nada excedente aqui. Só que a água, quando a gente chega na comporta, já existe uma força referente a essa coluna de água aqui, ó. O que faz com que aqui a gente não tenha força zero. Nosso carregamento ele sai daqui e vem até um valor maior. Aqui a gente tem um carregamento trapezoidal em relação à água para essa comporta. Para o óleo, não. Aqui a gente tem um carregamento triangular, mas para a água, isso aqui é trapezoidal. Tem uma força inicial aqui e a força maior aqui no fundo, já que ela aumenta com profundidade. Aí, para esse lado, pode utilizar a simplificação de 1/3 e 2/3, só que para esse outro lado aqui, a gente precisa utilizar a da equação do y do centroide mais o segundo momento de o segundo momento de área, o momento de inércia de área e fazer esse cálculo, tá certo? Então aqui é uma simplificação específica para essa situação aqui. Então pronto, calculamos aqui o y'. Vocês podem até calcular isso aqui depois, certo? Com calma, esse y'. Utilizando essa equação aqui, vocês vão ver que também vai dar 2 metros. E aí, substituindo tudo aqui na equação do peso, a gente fica com a força resultante, 44.145 vezes 2 metros, que é o y'. Tudo isso dividido por 1,5 vezes o cosseno de 30. Vou colocar aqui o parênteses de novo para não confundir. Isso aí vai ser igual dá aproximadamente 67.965. Se vocês puderem conferir aí, confirmar na calculadora científica, mas acredito que seja isso daqui a resposta. É isso mesmo. Obrigado. Então, esse peso aqui é o peso necessário para que essa força resultante aqui não faça essa comporta se movimentar, né, abrir e a gente ter o escoamento aqui da água. Então a gente tem o equilíbrio da nossa estrutura dessa forma. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Ficou alguma dúvida, principalmente em relação a essa parte aqui? Peraí, só. Ah, não, não, tá certo, tá certo. Tranquilo. Pessoal, só voltando aqui para a comporta, rapidinho. Deixa eu fazer aqui um esboço geral com vocês de, de qualquer coisa atípica referente à comporta. Imagina que isso aqui seja uma comporta, certo? Aqui vocês têm o nível de água. Está exatamente aqui no início. E aqui a gente tem o solo. Algo bem semelhante só que isso aqui de forma genérica, certo? Imagina que isso aqui é genérico. Aí, isso aqui vai ter uma altura H. Tentar fazer uma breve revisão aqui
do assunto com vocês bem rápido. Tem uma altura H, vai ter um comprimento L aqui. E a gente tem um comprimento L dessa comporta. Nas situações normais que a gente vai fazer as questões de comporta, normalmente ou a gente conhece a altura ou a gente conhece esse comprimento. Aqui eu estou fazendo de formato de coisa, uma situação bem genérica, tá? Aqui L e aqui H, que é a altura da nossa comporta. Ou da coluna de água, de óleo, enfim, qualquer coisa que a gente tem aqui. E aí o seguinte, aqui vocês vão ter um ângulo θ. Cadê o θ? Cadê o θ? Imagine que aqui seja um ângulo θ formado aqui com a horizontal, e aí tem as considerações, né? Mas imagine essa situação aqui. Para essa situação, se a gente for fazer aquelas considerações do onde é que está o y do centroide, o y', tudo aquilo, observe o seguinte, que o nosso centro da comporta, vou fazer aqui uma bolinha, o nosso centro está mais ou menos aqui, tá certo? Então, o HC é a distância que sai daqui, da superfície até o centro. Só para recapitular esses conceitos desses termos que a gente utiliza. Eu quase acertei. Então, esse aqui é o nosso HC. Tá certo? Aqui o nosso comprimento, altura. Lembrando que isso aqui é uma situação genérica para uma situação parecida com essa, tá, pessoal? Não, cada caso vocês têm que ver separadamente e analisar essas orientações e as posições no problema que vocês estão analisando. Se a gente fosse calcular, se fosse dado, por exemplo, o comprimento da comporta, que foi o nosso caso aqui da questão anterior, mas não foi dado a altura, a gente ia ter que trabalhando aqui com a trigonometria, né? Porque esse aqui é um triângulo, retângulo. A gente tem o seguinte, que o seno de θ ele é igual ao cateto oposto, que nesse caso seria a altura, sobre a hipotenusa, que é o comprimento. Então, aqui seria se a gente fosse aplicar a trigonometria aqui. Aí, notem o seguinte, que se a gente tivesse interessado em calcular o HC, no caso semelhante à questão anterior, a gente teria aqui um triângulo menor. Esse triângulo menor ele vai ter a mesma orientação, né? Aqui também vai ser θ, só que agora a gente está na metade do comprimento. Então a gente poderia fazer, aqui seria, numa igualdade,
Aqui seria HC e aqui L sobre 2. Tá certo? Então, se a gente tem essa correlação aqui, dessa equação a gente tira o seguinte, que se fosse dado, por exemplo, a altura e não fosse dado o comprimento, o HC seria exatamente, reorganizando aqui essa equação, né? O comprimento ele passa multiplicando para cá, a gente ficaria com algo desse tipo. H vezes L sobre L. É igual a HC dividido por 2, que consequentemente a gente teria o H. Ah, desculpa. Aqui é vezes 2. O nosso HC seria H dividido por 2. Então, para a gente calcular o HC, quando a gente conhece, quando essa altura é conhecida, a gente poderia, numa comporta nessa configuração aqui, basicamente dividir a altura por 2. Se for conhecido o comprimento, a gente utiliza dessa equação aqui. E a gente fica com HC igual Opa, melhor digitar de novo. Então, basicamente, a gente teria essas duas formas de encontrar o HC nessa configuração aqui, tá? H dividido por 2 e o L sobre 2 vezes o seno de θ, se o θ for tiver nessa configuração. Então, fica com uma situação um tanto simplificada para calcular esse HC, que no fundo é a incógnita que a gente precisa encontrar para calcular a força resultante na comporta ou na barragem, ou algo desse tipo. Tá certo? Então, aqui de forma genérica, para essa configuração aqui, seria algo parecido com isso. Eu vou parar aqui a apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão do comporta ou alguma coisa teórica sobre comporta e barragem, esse tipo de coisa? Certo. É, Professor, eu acho oi. que a gente lembrando os conceitos lá de sólidos nessa parte de apoio e tudo, fica bem mais fácil da gente entender. Porque no final das contas acaba que não fica uma coisa tão diferente do que a Uhum. gente via lá na outra disciplina. Não fica não. Para quem, para quem não pagou sólidos, fica essa. Quem não pagou e quem não viu isso aqui ainda, imagina que o apoio, essas figurinhas aqui são as figurinhas de apoio. Imagina que o apoio é um, é um suporte que vocês vão ter na estrutura. E
O que ele vai impede da estrutura fazer, impedir no sentido de movimento da estrutura, vocês vão ter uma reação. Considerando aí a terceira lei de Newton, né? Se esse apoio ele vai impede da estrutura se deslocar para a direita, então a gente fica com uma reação no sentido, desculpa, se deslocar na horizontal, a gente vai ter uma reação na horizontal. Se esse apoio impede da estrutura se deslocar no sentido vertical, a gente vai ter uma reação na vertical. Na grande maioria dessas questões de comporta, quando fala apoio articulado e etc., vocês vão ter lá uma reação no sentido de x e uma reação no sentido de y. E aí sempre tem que recorrer ao somatório dos momentos em relação ao ponto desse apoio para calcular o que está sendo pedido. Se não for pedido a força resultante, né? Algumas questões só pedem a força resultante e aí calcula utilizando a equação da geral aqui de comporta. Mas se for pedir nesses outros tipos de questões, é necessário calcular as forças, fazer o somatório de momentos, desculpa. Mais algum questionamento, pessoal? Lembrando que hoje à tarde tem horário normal com a professora Camila e de noite eu volto às 7 horas, tá certo? E se vocês restou alguma dúvida agora ou vocês forem estudar de manhã e acabou tendo outra dúvida, vocês podem entrar mais tarde também, tirar outra dúvida comigo ou com a professora Camila. Quiser que resolva outro exercício na parte da noite, diferente desse também, pode sugerir que a gente faz. Tá certo? E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente pelo, pelo e-mail. Então, eu vou encerrar hoje, pessoal, por aqui. A gente encerra. E se vocês tiverem qualquer outro questionamento, a gente se vê mais tarde no horário da noite. Tá bom? Bom dia a todos. Bons estudos para quem vai estudar agora ainda. E a gente vai se falando por e-mail ou por outra via de comunicação.